Boa tarde, bem-vindos ao segundo episódio do Chá das 5. Hoje serei bombardeada pela minha irmã Daia e pela nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Sara Vivian. Oi, gente, obrigada pelo convite, tô muito feliz. Veio direto do litoral aqui com a gente, né? Sim, 9 horas de viagem, mas valeu a pena. Sara, que é noiva, Sim. está vivendo esse processo e que viralizou na internet depois de um vídeo Meu do pedido de casamento. Sabe, hoje eu sou blogueira, influenciadora, cantora, faço de tudo um pouco. Isso, se apresenta um pouquinho, Sara. Conta um pouquinho de você. Meu nome é Sara Vivi, eu sou blogueira, influenciadora, cantora, cristã. Falo muito sobre relacionamento no meu perfil no Instagram e no TikTok, uso bastante também. E a gente tava falando agora sobre o meu vídeo que viralizou. O vídeo que viralizou é o meu vídeo do pedido do casamento. Fui pedida em casamento na praia de Balneário Camboriú, eu moro lá. E eu acabei entrando em pânico, comecei a chorar muito, fiquei muito emocionada. Não imaginava que eu ia ser pedida em casamento lá. Mas foi tudo planejado por Deus, escrito por Deus, eu já tenho certeza disso. Mas naquele momento eu entrei em pânico. Eu fiquei pensando como que eu vou passar a roupa social. Eu tô saindo da casa da minha mãe, em breve, vou morar com uma pessoa, vou ter que dividir os afazeres da casa, vou ter que trabalhar, cuidar da casa, fazer as coisas que no momento é minha mãe que tá fazendo. Então eu entrei numa crise existencial e falei, não, eu vou precisar mudar, vou precisar evoluir. Saindo do papel de filha para assumir um papel de mulher. Sim, e foi aí que eu surtei. Surtou. Foi aí que eu surtei. Eu já estava naquele processo, né, de entender o meu papel ali no relacionamento, no namoro, mas quando eu fui pedida em casamento, aí eu surtei. Aí eu entrei em desespero. Falei, não, agora eu preciso virar a chave aqui, entender qual vai ser o papel que eu vou ter que exercer a partir daí, como noiva, que é um papel muito importante também, né? E muitas decisões. Ser noiva é assumir muitas decisões em pouco tempo, né? Porque tudo muito rápido, um processo rápido. Geralmente você a gente fala, né, Daia, que tem que aproveitar, porque passa muito rápido. Sim, a gente começou a organizar ali na virada do ano. 7 de novembro a gente casa, faltam aí 3 meses pro casamento. Mas, assim, é um período muito gostoso. Passa muito rápido. E nesse período eu amadureci muito, principalmente na questão principal do vídeo que viralizou, que era não saber cuidar da casa, não saber entender o meu papel para cuidar de um marido. Desse universo. Exatamente. Eu falo que a gente se prepara para muitas coisas na vida. A gente se prepara para uma profissão, a gente se prepara se a gente tem que assumir uma nova responsabilidade em várias áreas da vida, mas muitas vezes a gente não se prepara para casar, né? Não, simplesmente acontece. A gente só entra na aventura e vai sem estar preparado, sem às vezes buscar conhecimento. E a gente busca conhecimento para tantas coisas, né? Então, por que não buscar conhecimento para entrar num relacionamento melhor? E sem contar que o relacionamento, gente, é para durar por uma vida toda, né? A gente casa não Exatamente. Pensando em não durar. Exatamente. Né? Então, por que não se preparar para isso, né? Então, essa expertise que a gente adquire durante a vida, de tantas coisas que a gente aprende observando, mas a gente pode ir além, né? Sim. E a gente como mulher que vai... Eu sou casada, tenho 2 filhos. Lindos, por sinal, meus filhos, meus maravilhosos filhos. Mas realmente a gente entra num looping, vamos dizer, quando você não tem a sabedoria, que te custa muito. Sim. Né? Te custa muito. Mas vamos falar um pouquinho mais também sobre ser esse momento. Mas vamos abrir um aspas aí. Vamos abrir um aspas. Antes do pedido de casamento, que foi na virada do ano, em setembro, no ano anterior, eu participei de um evento para mulheres. E nesse evento, eu aprendi muito sobre a mulher, porque eu era a única solteira. Eram mais de 30 mulheres. E era eu, a única solteira. E elas me perguntavam por que eu tava ali. Era um evento pago, você precisava pagar para participar. Você aprendia sobre várias coisas. Sobre mesa posta, sobre como receber o marido em casa, sobre sexo. A gente aprendeu sobre tantas coisas. E eu solteira lá. Solteira, no caso, não era casada ainda. Eu já tava namorando. Mas elas me perguntavam, por que você tá participando desse evento? Porque eu quero me preparar. Eu quero me preparar. Mas aí eu queria abrir esse aspas, porque apesar de eu ter participado daquilo, nós nunca estamos preparados 100%. Nunca. Eu fui pedida em casamento e eu surtei naquele momento que eu percebi que apesar de ter feito alguns cursos ali, aprendido um pouco sobre a mulher sábia que edifica a casa, tudo aquilo que a gente aprende também em Provérbios, na Bíblia, né? Isso. Mas eu falei, meu Deus, não, eu ainda não tô pronta. A gente nunca tá pronto pra nada, né? Até 100%. porque toda a teoria ela é provada na prática, né? Meu então, Deus. a vivência, ela também faz com que as coisas de fato se consolidem. Então, é verdade.
você vai viver isso logo. E foi aí E é que gostoso. deu a chave. Mas o pedido do casamento, ele te transforma, assim. Ele te mostra a mulher real que existe em você, E você sabe? se transformou em uma noiva, e está nesse processo, está fazendo seu vestido. Meu E Deus, o vestido, gente. Hoje foi dia de prova, inclusive, né, Sara? Dia de prova. E como é que tá sendo esse processo de construir algo seu, algo pra você? Como é que tá sendo aí? Como é que tá sendo, Daia, esse momento de tirar aquilo que tá dentro da Sara pra fora e expressar em um Vou deixar vestido? a Daia falar. Tu sabe que hoje nós estávamos conversando, eu e a gente costuma dizer ela, a Cíntia, que é a diretora lá. A diretora do marketing. Oi, Cíntia! Cíntia, tudo bem? A diretora lá. A gente estava comentando sobre isso, sobre essa construção do vestido da Sara, porque a nossa primeira conversa foi totalmente online, né? Foi. E eu acho que é uma coisa assim, eu tenho certeza, que eu tenho um dom que o Senhor me deu, que foi de olhar para aquela pessoa e traduzir um pouquinho daquela essência na primeira conversa, sabe? Então, quando eu olhei pra Sara, e quando você mandou as referências, isso eu não gosto, isso eu provei não gosto, isso eu provei eu gosto. E eu disse, nossa, Sara tem uma essência muito feminina, muito doce, né? Apesar dela ser super enérgica, extrovertida. Simpática, doida. Simpática. Então, assim, o vestido precisava traduzir tudo isso. E depois, quando tu me falou onde você ia casar, eu falei, poxa, aí... As pessoas já sabem onde é? É um castelo, É? gente. Já contou onde que é? Já contei. Então, onde você vai casar, aquilo me remeteu, nossa, tem que ser um vestido que tinha toda uma linguagem romântica, né? Não posso falar muito, porque senão a gente vai dar muito spoiler, né? Mas tá certo, pode falar por aí. Tá, uma mensagem que tinha uma mensagem mais romântica, mas ao mesmo tempo que tinha elementos que traduziam... Autênticos, né? Isso, que traduzia assim, um pouco de tudo, né? Eu achei o meu vestido muito autêntico. E eu acho que o vestido, pra ele ser lindo, maravilhoso, ele tem que ser você. Eu não acho que tem a definição do vestido perfeito, E você consegue sabe? sentir isso provando a peça agora nesse processo de construção? Segunda Onde você prova, teve uma gente. prova que Segunda. você enxergou alguns elementos ali tomando forma. Você consegue enxergar que você tá ali, que foi traduzido isso, que é seu? Até o tecido me lembra a minha personalidade, a minha essência, sabe? É coisas que realmente... Você olha pro tecido do meu vestido e você fala, não, é a cara da Sara. Não poderia ser outro vestido a não ser esse. E eu lembro que eu tava muito frustrada. A minha história com o vestido foi frustração atrás de frustração. Porque eu não encontrava um vestido que realmente falasse comigo e que criasse forma no meu corpo, que eu colocasse e fizesse parte de mim, sabe? Porque eu acho que o vestido que combina com você é esse que você coloca. Exatamente. Você não precisa ficar fazendo 1000 ajustes. Eu não acho que é o vestido certo. Então eu fui lá, provei, fui em 2 lojas e nada de encontrar. E eu preocupada, falei, meu Deus, o casamento tá aí já e não tem vestido. E aconteceu que eu encontrei a Daia, foi assim, a salvação da minha vida. E ao mesmo tempo que é muito legal você encontrar alguém para fazer o seu vestido, traz aquela insegurança. Meu Deus, vou fazer um vestido do zero. E se eu não gostar do vestido? Porque e é uma insegurança de muitas noivas, né? Tem todo um tempo, tem um trabalho muito maior que você chegar numa loja, você alugar ele simplesmente, depois, né, devolver o talá para outras pessoas usar, enfim, você não precisou criar ele. Agora, quando você tem todo aquele processo de tirar suas medidas, de você desenhar ele, de mandar referência, de pegar no tecido, de pegar no bordado, de falar como você quer, passa também aquela insegurança de será que vai ser do jeito que eu quero? Mas quando você tá com uma pessoa que te passa segurança, que realmente fala, não, eu sei o que você quer. Porque eu chegava a falar com a Daia e falava, eu acho que eu vou querer assim dela. Eu acho que não tem nada a ver com você. Eu falava, não tem mesmo. Então, assim, a influência de fora também pega muito. Pega muito. As minhas amigas falavam, a gente vai se acostumando com aquilo que é belo. De um vestido moderno, os spoilers aí. Você precisa de um vestido moderno, um vestido clean, um vestido assim. Eu falava, preciso. Aí chegava pra Daia dela, oxe, não tem nada a ver com você. Como que você vai colocar algo simplesmente porque é tendência? Por mais que realmente tenha coisas que façam sentido na tendência de hoje, de 2023. Exatamente. Tem coisas que, cara, fica lá no clássico que você gosta, antigo. Se faz sentido pra você, é o que importa. E eu falo que toda pessoa, ela tem uma imagem noiva na sua cabeça, né? Ela tem uma imagem e aquilo você vai falar com a
nossa mãe, vai falar com a Daia, vai falar com a Sara, vai falar com qualquer outra pessoa, ela já tem uma imagem de noiva figurada dentro de si, né? E às vezes elas querem transmitir aquilo para outra pessoa, mas cada noiva tem o seu vestido dentro de si. A gente sempre fala algo lá no casarão, que a Daia sempre trouxe, que o vestido é o segundo noivo, ele também precisa roubar o teu coração. Você também vai casar com ele, né? É algo que você vai levar para tua vida. E você se sente mais feminina? Desculpa, você se sente feminina, você se sente plenamente feminina nesse processo noiva? Eu acho que é o período que eu mais me encontrei e entendi a feminilidade. Antes eu tava no caminho já. Eu já tava no caminho, eu já tava entendendo meu papel dentro do relacionamento, que eu saí de uma vida muito diferente da que eu tenho hoje, né? Eu saí de uma vida muito perdida. Realmente falando assim. Eu não tinha noção de nada sobre feminilidade. Eu não tinha noção de nada de limites para dar para as pessoas, nos relacionamentos mesmo que eu me envolvia. E isso influencia muito na forma como você se comporta, na forma que você se veste. Então, era assim que eu achava na forma que você era... se sente. Exatamente. Então, eu não me sentia feminina. A verdade era que eu só queria ser aceita. Então, é bem diferente, sabe? E valia qualquer... Exato. Aí eu achava que vulnerabilidade não era algo que eu deveria ter, porque isso era fragilidade, que tem diferença, vulnerabilidade com fragilidade. Aí vai entrando em vários temas, né? Mas a questão da feminilidade, a feminilidade é que realmente é um encontro contínuo. Todos os dias você descobre algo dentro de você que Deus já colocou antes da fundação do mundo. Muito antes da fundação do mundo, ele já colocou dentro de você. Esse papel de mulher, esse papel do homem, enfim. Mas a gente vai descobrindo todos os dias. Então, agora, nesse período do noivado, nossa, tá sendo incrível. Desde o processo cada vez vestido, mais. Como de tomar as decisões do casamento em si, da decoração. É cada detalhe, né? Os convites, nossa, vocês viram dá trabalho, maravilhoso teu lindo. Convite. Sim, então... essa coisa do casamento mostra muito o papel da mulher, da feminilidade. Por quê? Porque a mulher, diferente do homem, ela veio com o propósito de embelezar as coisas. O homem não. O belo flui através da mulher, né? Exato. A gente estava falando antes sobre um ambiente cheio de homens. A diferença que dá quando chega uma mulher... ou quando um homem está em casa e recebe os amigos e não tem a mulher para apoiar ele ali na hora de receber as pessoas. É verdade. Quando você comentou que você fez o curso da mesa posta, eu também fiz um curso, gente, de mesa posta, porque eu tenho uma certa dificuldade de cozinhar e tal, mas depois de um tempo me deu um despertar sobre fazer algumas coisas. Eu tô casada já há 15 anos, então me despertou isso faz 1 ano e meio. Então, nunca é tarde, né? Não desistam de vocês, né? Então, me despertou isso mais tarde, sobre cuidar mais da minha casa, aprender a cozinhar, a enxergar, a querer fazer algo gostoso para os meus filhos, para o meu marido comer. Antes era só fazer por fazer. E aí, isso foi um despertar tão natural que daí eu falei, não, vou fazer um curso de mesa posta. E eu fiz um curso de mesa posta, aprendi algumas coisas, não tudo, porque é tanta coisa, mas o curso foi muito maravilhoso, que hoje, quando eu recebo as pessoas, eu tenho prazer em receber. E comprei uma louça bonita. Não tem muitas coisas. Eu sou a prova, porque ela fez um café lindo pra mim hoje. Então, assim, a gente faz o que a gente pode de acordo com a sua realidade, né? Então, eu coloquei aquela mesa, fiz uma mesa, sempre quando vou receber, gosto de receber bem, com uma louça bonita, com uma casa cheirosa. Eu acho que as pessoas, quando entram em um ambiente assim, elas se sentem muito bem recebidas, aceitas, acolhidas. Isso fala muito do papel da mulher. Isso fala muito de feminilidade. Sim. A mulher tem esse papel gracioso, que eu vou dizer pra você, de receber muito bem, de acolhimento, de carinho, que é algo colocado em nós. E quando isso e isso, quando você começa a exercer, começa a fluir de forma tão natural. Exatamente o que eu ia te falar. Né? Que você percebe que quando você se coloca nesse papel... E ela tava falando, né? A Daia você flui naturalmente. Eu senti de fazer o curso de mesa posta. É algo natural dentro de você. Exatamente. Quando a gente deixa de fazer essas coisas é porque a gente tá ocupando todo o nosso tempo no nosso polo masculino e a gente não consegue enxergar o que a gente precisa fazer para exercer o nosso papel de mulher. Então, quando a gente vê que a gente tá daquele jeito, não quero saber de cuidar da casa, não quero saber de
de cursos para me evoluir como mulher é porque você tá tão focada no seu polo masculino que isso já acaba sendo tão normal. Não, vou só ficar na academia, vou só focar no trabalho. Você pode trabalhar, né? A gente vai entrar nesse ponto. Você pode trabalhar. É uma questão de equilíbrio, né? Cada coisa no seu lugar. Exatamente. Eu falo que todo excesso esconde uma falta, né? Então, a gente precisa constantemente buscar esse equilíbrio, não sair das nossas funções, né? Na verdade, acho que o mundo tá precisando de equilíbrio, né? Eu acho que a gente nunca tem... A gente tem vivido um mundo tão polarizado, que o equilíbrio tá sendo necessário, né? Então, acho que a gente precisa começar a olhar para dentro da gente e procurar esse equilíbrio, né? Primeiro, o equilíbrio, sem dúvida, emocional, que faz parte de qualquer vivência de ser humano, mas encontrar dentro de nós aquilo que a gente foi criado por Deus para ser feito. Para fazer, exatamente. Né? Então, assim, e esse equilíbrio, quando a gente encontra, quando a gente exerce, ele flui, como a gente comentou, de forma natural, gostosa, sem ser pesado, sem ser cansativo. Exatamente. Como se você estivesse fazendo aquilo porque é a sua função e você tem que fazer. Não, uma obrigação, muito além de uma função obrigatória, porque foi te dado isso como item. Você nasceu mulher, então você precisa fazer isso, porque senão você não é mulher. Não. É muito além disso, não é só porque você nasceu mulher que você tem que exercer. É porque você nasceu mulher, a tua essência feminina, ela grita, ela exala naturalmente. E quando você não tá exercendo ela, você se frustra. Por isso que você fica cansada, exausta, você sente que tá realmente irritada, sabe? Eu vejo muitas mulheres que são incríveis, são mulheres incríveis, empoderadas. Eu acompanho algumas influenciadoras que vivem de trabalho mesmo, ensinando sobre networking. Elas falam de um jeito sobre mulher empresária que eu acho muito incrível. Só que até que ponto isso é bom e até que ponto isso se torna algo ruim pra ela? Qual o limite, né? Qual que é o limite? Eu postei uma frase no meu Instagram esses dias que eu quero muito falar aqui pra vocês. Às vezes a mulher quer tanto disputar espaço com os homens que acaba parecendo um. Você pode ser respeitada sendo doce e feminina. Na verdade, é exatamente essa a sua força que é diferente da força deles. Exatamente. E as meninas me perguntam no meu Instagram: mas eu quero aprender mais contigo sobre feminilidade, eu quero aprender como você se tornou essa mulher de hoje, porque se você vê a minha história de antes, eu era totalmente diferente. E quando você não se encontra no seu lado interno, íntimo, você exala isso. Então, dava pra ver na forma como eu me vestia que eu não tinha me encontrado. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia minha identidade, eu não sabia sobre feminilidade, enfim. Então, isso transbordava na forma como eu tratava as pessoas, na forma como eu dava liberdade para relacionamentos vazios, na forma como eu me vestia. Então, as meninas me perguntam sobre isso. Como que você conseguiu mudar? Você simplesmente quis mudar a sua forma de vestir por causa de uma igreja? Eu falei, não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com doutrinas de igreja. Inclusive, a minha igreja, quase ninguém usa vestido. Só você. É calça jeans rasgada e Vans. A minha igreja é a igreja da parede preta. Então, é muito diferente. Não tem nada a ver com igreja. É muito além disso. É algo que você começa internamente o processo para depois você externar. De dentro para fora. De dentro para fora. E a gente percebe como se tem um conceito errado de feminilidade, né? Sim. Existe um conceito errado acerca disso porque parece que se coloca a mulher numa posição subjugada, e não é isso. A gente vai olhar para a Bíblia, para a mulher virtuosa de Provérbios 31, a gente vai perceber uma mulher administradora, que tem negócios, que muito ativa, cuida da casa, administra o lar. Exatamente. Né? Que dá ordem para as pessoas, né? Isso. Porque ela tem funcionárias. É líder, ativa, tá à frente. Uau. Né? E nós estamos falando de Provérbios, que é no Antigo Testamento. Né? Então a gente tá falando de algo assim... E ainda fala que a sua lâmpada sempre está acesa. Uhul! Ou seja, a mulher acorda cedo, não dorme, não. Não, é outra coisa, amiga. Não, amiga. Então a tua lâmpada tem que estar sempre acesa. Mas tem dias que a gente tá cansada, né? Não, Mas a mulher, ela confunde. Mas até nisso, vamos colocar em área financeira. Não, porque a mulher não tem o direito de trabalhar fora. A mulher, nessa área da intimidade, a mulher é subjugada, tem que estar a serviço do homem. Não, Deus tem isso pra mulher. A lâmpada dela está acesa, ela está viva através disso. Se ela está acesa, né? Não quer dizer que é só a ver com o homem
desfrutar, mas ela desfrutar. Ela Sim, como né? mulher, né? Na Bíblia fala, né, que na verdade quando você casa, não existe namoro na Bíblia. Né? Uhum, exatamente. Mas quando você casa, o seu corpo já não é mais seu. Uhum. O corpo é do seu marido. E Assim vice-versa. como o corpo do seu marido não é mais dele. Ou seja, a gente precisa abrir mão muitas vezes de muitas coisas. Não tá falando só da parte sexual, que às vezes você tem que abrir mão, às vezes você tá cansada e para fazer outro feliz, enfim. Tá falando do geral de um casamento. Eu ainda tô entrando para um casamento, mas eu já tô aqui para aconselhar vocês com o que eu vivo hoje. Muitas coisas eu tenho que abrir mão para fazer o outro feliz. Uhum. E relacionamento é sobre isso, né? É sobre você abrir mão, sobre você deixar de lado a sua vontade, fazer a vontade do outro. E isso vem muito também o assunto sobre o egoísmo de hoje em dia, que as mulheres elas estão se tornando muito egoístas. Eu lembro que nesse vídeo que viralizou, do pedido de casamento, um dos comentários que mais tiveram curtidas, e eu fixei, inclusive, porque, assim, se você não gosta de mim, eu vou fixar seu comentário, porque dá mais engajamento. Já tô avisando. Só pra te avisar. Porque a pessoa que não gosta de mim, ela vai falar mal de mim ali, e daí eu fixo, porque daí sobe engajamento, vai dando mais audiência, entendeu? Não gosto de quem elogia nos comentários. Cada um com a sua estratégia, né? É a minha estratégia de marketing, entendeu? Mas um dos comentários era exatamente esse: você não vai ser doméstica, pra que você tá se preocupando com isso? É ele que tem que lavar as roupas dele, você tem que lavar as suas. É um egoísmo, um extremo do egoísmo de que se vocês estão juntos, você precisa só cuidar da sua vida e ele da dele. Não é sobre isso. O casamento não é sobre isso. Nada disso. Vocês que são, né? Nunca. Passa a bola, né? Não, Eu nunca. passo É pra você. cooperação, né, Daya? É Totalmente. duas pessoas caminhando juntas. E sem contar que, claro, hoje nós, numa sociedade moderna que nós vivemos hoje, podemos usar essa linguagem, o homem não tá mais nesse papel que ele fica lá sentado no sofá, esperando a mulher trazer uma bandeja de biscoitos enquanto ele tá passando o controle remoto para ver o que ele gosta de assistir. Lá na minha casa, por exemplo, é totalmente diferente. O meu marido, além de ser um excelente marido, é um excelente pai. É um excelente conselheiro, ele cuida. Faz coque, Ele né? faz coque da bailarina da casa, ele cozinha Ah. assim, ele faz o almoço. Muito e bom. ele não se torna menos homem por isso. Pelo contrário, eu admiro muito mais ele por conta disso. Agora, não me pesa, por exemplo, fazer, se ele Sim. precisar descansar. Claro. Ah, não vou chegar em casa, não. Eu tô cansada porque você sempre faz agora. Então, eu vou deixar você que fique sentadinho no sofá, né? E eu vou cozinhar e vou me sentir mal por isso, subjugada por isso. Não. É a parceria que conta. Hoje a gente precisa ter um relacionamento em que ambos olhem um para o outro, andando lado a lado. Não, tem um ditado que diz, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso não é uma mentira. Porque ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E vice-versa. Ao lado de uma grande mulher tem um grande homem. Exato. Porque um grande impulsiona, casal né? se faz junto. Junto. Um impulsionando o outro, um admirando o outro, um estando apoiando, ajudando, secando as lágrimas um do outro. O dia que um tá mal, o outro puxa pela pra mão, cima. anima, diz vai dar certo. Por mais que você no teu íntimo diga, nossa, ele tá certo mesmo, acho que não Tô- vai dar certo. ou Mas tô você com vai dizer, medo, vai dar né? certo. Vai dar, tamo Isso. junto. Então, assim, um relacionamento precisa disso para que ele possa fluir, ser duradouro e ele colher frutos a longo prazo. Sim. Quando o relacionamento não é assim, você não tá plantando nada para amanhã. Você tá Exatamente. plantando egoísmo. O egoísmo é para hoje. Ele só serve para o hoje e ele só serve o quê? Para dizer que esse relacionamento está fadado ao fracasso. E eu digo, né, Daya, pra que você vai criar um duelo com a pessoa que você decidiu viver a tua vida, que te conhece na tua essência? Não é há ali. sentido. Não tem sentido nenhum você criar um verdade. duelo ali. Quando a Daya tava falando ali sobre que agora hoje em dia não tem mais essa vivência do homem ficar no sofá, vendo futebol, esperando a mulher trazer a cerveja para ele. Eu penso que, assim, é a minha opinião, eu ainda não casei, mas eu vejo isso pelo que eu tenho de histórias, né, de convivências com as mulheres e no meu relacionamento que eu tô formando agora. Mas eu vejo que muito desse problema que as mulheres falam, sabe? O meu marido, o meu homem, ele não assume o papel dele como homem, ele fica só em casa, desempregado, não vai atrás de um emprego. Metade dessa culpa é sua. Para de botar 100% da culpa no homem, falando que ele não faz. Talvez você esteja fazendo todo esse papel para ele e ele se sente confortável desse jeito. Você está assumindo um papel que não é seu. E para ele,
não tem nem espaço, por mais que ele queira. Você não dá o espaço para ele ser homem. Então, acaba que a mulher assume todo o papel, ela fica sobrecarregada, aí acabam brigando, discutindo, e ela reclama. Daí ela reclama porque ela escolheu o cara errado. Porque ela escolheu um cara banana que não faz nada, que não é provedor, que não faz tudo aquilo que as mulheres, como a gente, fala. Então, será que você não está assumindo o papel que não é seu? Uhum. Essa é a grande questão. A partir do momento que você começa a assumir o seu papel, ele vai querer começar a assumir o dele. É algo natural. A gente falou antes que flui da gente. Flui também do homem. Claro. Querer ser. E quando ele não tá sendo o homem da relação, ele se frustra. Ele se frustra. Então, ele acaba não sabendo mais como ser o cara que dá a direção. Você não se sente mais protegida. Por isso que muitas mulheres ficam se sentindo inseguras no relacionamento. E nós estamos vivendo um tempo de uma geração muito frustrada. Nossa, sim. Uma sociedade que não está equilibrada é uma sociedade frustrada, é uma sociedade doente. Você pode perceber que o mundo, ao invés de ficar cada vez melhor, nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Os lares estão cada vez mais destruídos. A mulher, tanto o homem, cada vez está se destruindo. O acúmulo dos vícios, o acúmulo de tantas outras coisas que o vício não é só droga, tem tantos vícios que a gente procura para se satisfazer. Exatamente. Porque a gente não consegue encontrar um equilíbrio nas coisas principais que nós fomos criados. Função. Sim. Simplesmente pela função que fomos criados. Eu falo exatamente isso, que o mundo inteiramente masculino é um caos. Eu uso muito essa frase, porque realmente é. Imagina se fosse 100% do mundo no polo masculino. A gente viu na história, a gente pode voltar aí há muitos anos atrás, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que quem ia para as guerras eram os homens, e boa parte da influência de doçura, de realmente de segurança, daquela vontade do homem de falar, não, eu tenho que voltar para casa, eu tenho lugar para voltar, eu tenho que trazer comida para minha casa, eu tenho que trazer segurança para os meus filhos, foi porque ele tinha uma mulher. Se ele não tivesse a mulher, já era, o mundo ia estar acabado, porque o homem, ele é de natureza dominadora. Ele veio para realmente conquistar o território. E a gente pode ver isso também na hora da conquista mesmo. Eu posso voltar e contar a minha história com o Gui. Porque foi assim. Ele veio de Blumenau, a gente mora 1h30 de distância, outra cidade. Mas ele veio me conquistar. Ele veio entrar no meu mundo. Porque a mulher, ela tem o mundo dela e ela tem 1001 pensamentos. E ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E quer falar, e enquanto eu tô falando aqui, eu já tô pensando no que eu vou falar depois. Claro, exatamente. Sabe? Estamos as três aqui. Coisa de cada vez. Uma caixinha por vez. Abre uma caixinha cada vez. Então, foi assim. E o Gui veio me conquistando, veio tentando entrar no meu mundo. É igual ele fica batendo na porta, né? Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Porque o homem, ele precisa dominar, ele precisa se sentir que ele está conquistando algo. Então, se for o mundo inteiro assim, não tiver a mulher, lascou. Realmente, o mundo vai virar um caos. A gente usa muito essa frase porque é verdade. A gente precisa de mulheres femininas que entendam o seu papel como mulher, para que isso fique equilibrado e fique da maneira como Deus planejou, sabe? E eu falo que, se a gente for olhar um pouquinho para biologia, né, Daya, você é muito mais... A gente não sabe, nessa área, né? Você é muito melhor. Sabia? Mas um ecossistema, ele é um sistema porque ele tem cada coisa funcionando no seu lugar e aquilo gira naturalmente. Se você for observar a criação, observar a natureza, você vê tudo fluindo porque cada coisa está no seu lugar. E quando a gente percebe que a mulher, ela sai do papel, a gente começa a entrar num caos social. Então, começa a criar, na verdade, desordem. Desordem social. Desordem. Então... E uma frustração da mulher, né? Porque aí a mulher, ela começa a se envolver em relacionamentos e ela acha que a culpa é sempre do homem, né? Eu sei, eu falo por mim, porque eu achava que a culpa era sempre do homem. Exatamente. Eu me relacionava e falava, não deu certo, porque esse cara é um merda! Onde era pra eu ter dado. Então, assim, eu não tinha definido os meus princípios, eu não tinha definido a minha identidade como mulher. Então, eu não deixava ele me conquistar, eu queria conquistar ele. Então, se ele mandava, vamos sair, eu falava, já tô pronta.
sabe? Não, é quase terra de ninguém, pronta. né? Exatamente. Vamos, era assim, sabe? Porque eu entendo hoje que a mulher, ela é um conta-gotas. Exatamente, gostei dessa. A mulher, ela é um conta-gotas. Ela não dá tudo de uma vez, ela dá de pouco em pouco. Mas aquele pouco traz uma presença. Aquele pouco transmite algo tão impactante que faz o homem querer voltar. Eu penso muito nisso. Essa é a chave da conquista. Presta atenção, gente. Então, mulheres Sejam femininas são mulheres interessantes. São mulheres interessantes. Muito dentro dela. Ela tem um poder que sai de dentro dela. Um poder de multiplicar, né? Exatamente. A gente estava falando antes sobre como somente a gente tem esse poder de multiplicar, de trazer vida aos lugares que a gente passa. E isso não precisa ser falado tanto da parte gestacional, do filho, enfim. Mas de como ela chega no lugar e ela muda o ambiente, né? Exatamente. Através disso que Deus colocou somente nela. O homem, ele tem esse papel de prover, sim. Isso é bíblico, a gente sabe que é real. E a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil porque o salário está difícil. Tá. Não dá para manter uma casa só com o salário de um homem, um salário mínimo. Vamos Não dizer, tem como. se ele não A gente consegue... se torna refém, né, infelizmente, da maneira como tem se comportado todo o sistema, né? Então, realmente, o sistema nos força Sim. a viver uma vida em busca do dinheiro, né? O dinheiro nos torna reféns, vamos dizer assim, para que a gente possa ter um mínimo de conforto em um lar, né? E se vem os filhos, então, o custo fica muito maior. Exatamente. É bem isso que eu penso, sabe? A gente tem que saber o nosso papel, mas hoje em dia está cada vez mais difícil da sociedade entender isso por conta de toda essa desigualdade. O meu marido, ele não consegue manter a casa sozinho. Eu preciso trabalhar, eu vou deixar de ser feminina? Não, jamais. Só que eu E não ele vai sei deixar de ser homem? Não! na cabeça das mulheres, que se você trabalhar, você vai deixar de ser feminina, ou se você não trabalhar, você vai ser uma dona de casa que não vale nada e que vai ser xingada e que vai apanhar. Está não tem tudo nada a ver com bem isso. se você quer se dedicar 100% ao seu lar, que está tudo bem se você é uma mulher que quer construir uma carreira profissional, desde que você não abandone a essência que está dentro de você de ser feminina. Exatamente. Nossa, achamos a chave aí, Né? Não abandonar a essência de ser feminina. Não abandonar a essência Fazendo de ser... aquilo que na sua vida você precisa fazer. Porque cada um tem uma rotina. Tem um propósito. E aquilo que nós estávamos falando também, que um dos princípios, um dos pontos da feminilidade, estou com dificuldade de falar essa palavra hoje, né? Mas dos pontos da feminilidade é que tudo foi criado com um propósito. Você está aí tomando essa xícara, né, de chá, né? Como você falava, a xícara foi criada com propósito. Assim como nós também fomos desenvolvidas com um propósito. E quando a gente está nisso, a gente flui, a gente é feliz, a gente se sente completa, a gente se sente em paz. É exatamente isso. Eu acho que o sentimento da paz é sentir paz e você está sendo quem você é, isso é muito bom. Quando né? eu tive aquele encontro com Deus, né, que eu resolvi realmente entregar minha vida para Jesus, eu me questionava muito disso, sabe? Porque antes de eu ter esse encontro, eu me questionava de Deus primeiro, né? Falava, será que realmente é isso? Será que realmente é isso que existe? Será que existe? Eu pensava. E depois que eu entendi que existia, e que fazia todo sentido, vem mais 1000 questionamentos. Porque esse lado espiritual tem muitos questionamentos e tem coisas que até hoje a gente não consegue explicar. Uma das coisas é a morte, né? A gente começa a imaginar, meu Deus, uma hora a pessoa vai morrer, depois ela vai acordar. É um monte de sentimentos e pensamentos, Exatamente. né? E a nossa mente, ela não consegue assimilar a morte e é algo triste. Então eu comecei a me questionar, eu falava para Deus, mas tudo tem uma finalidade. Eu comecei a ler Gênesis e eu comecei a entender que Deus criou a terra e Deus foi criando e Deus criou com um propósito, Deus criou com uma finalidade. E eu questionava, Deus, você criou eu com uma finalidade? Não só eu, Sara, personalidade Sara, eu, como ser humano, mulher, criou com uma finalidade. E a gente tem essa finalidade que eu posso dividir em 3 pontos, tanto para o homem como para a mulher. Mas a mulher, principalmente, que a gente está falando hoje. A gente tem 3 pontos principais, que é nutrir, somente a gente veio com esse propósito. Embelezar, que eu falei. E também de ensinar, doutrinar. Porque a gente tem isso, sabe? A gente já começa com os nossos filhos, né?
E é impressionante como a mulher flui muito mais naturalmente esse dom dela de ensinar do que do próprio homem. O homem, ele já é mais incisivo, né? A mulher... Faz. Ela Ele, né? Ele é e a mulher, ela consegue envolver, ela consegue parar, ela consegue se prostrar à altura daquilo, né? Às vezes uma criança abaixar ali, se colocar de igual e ensinar algo, né? homem não tem essa construir capacidade. algo. Pra mulher, No geral, né? Em modo geral, né? Porque existem todos os tipos de pessoas hoje, mas em modo geral a mulher é mais pacienciosa. Sim. Né? Tem os temperamentos, né? Tem toda Claro, aquela questão sim. de personalidade. Mas a gente é mais pacienciosa. O próprio exemplo do meu lar, eu vejo isso acontecendo sempre, né? Então a gente tem muito mais paciência, né? A gente tem o carinho, o aconchego da mulher é muito maior. E quando você falou de propósito, me remeteu muito a quando eu iniciei minha carreira de estilista, em que eu falei pra Deus, porque eu comentei na metade do podcast ali, eu falei, eu sou formada em ciências biológicas, muitas pessoas conhecem que eu sou formada, tenho canudo de ciências biológicas. Aí pergunto, o que você tá fazendo sendo estilista, né? Cumprindo um propósito. Exatamente. Né? Então, assim, não que talvez eu não cumprisse meu propósito com excelência sendo bióloga ou para que área que eu fosse, mas eu lembro que quando eu conhecia Deus, eu falei para Deus, quando conhecia Deus em profundidade, né? Eu falei, Deus, eu quero cumprir aquilo que o Senhor designou para mim. Sim. E eu tava fazendo uma prova de mestrado na área de educação, ir para Florianópolis, enfim. E eu recebi um não daquele mestrado. E eu chorei muito, fiquei muito entristecida com aquilo, porque o não para mim era muito difícil, principalmente naquela época, né? Mas depois o Senhor, Deus falou para mim, acalma teu coração, porque o que você vai viver é um propósito. E quando você começa a acessar o teu propósito, você começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade. Exatamente. E quando eu comecei a entender o meu propósito, eu falei, Senhor, eu quero um propósito em que eu exale a minha essência. E eu quero ter um propósito, é incrível isso. Quando eu vou atender uma cliente, eu falo assim, Deus, eu não conheço essa menina, eu não conheço essa mulher na profundidade, no sonho dela, mas você conhece. Né? Se essa noiva é para ser minha, que eu possa, né, receber, entender aquilo e colocar no papel, que eu possa entender o que ela quer passar para esse dia. Sim. Então, para mim, é uma honra quando eu faço um vestido de noiva. E é incrível quando você tem um propósito que realmente é de Deus, é que todo mundo ao teu redor começa a sentir a mesma coisa. A confirmar aquilo, né? Afirmar aquilo. E assim, como você viu hoje, eu não trabalho sozinha, nós temos uma equipe gigante que trabalha junto, mas olha como todo mundo que foi lá ver teu vestido falava assim, meu Deus, você tá maravilhosa. Todo mundo torce, porque cada noiva conta uma história única pra gente. Uau. E a gente tem um propósito em conjunto. Eu tenho um propósito individual? Não. Meu propósito em conjunto junto com as minhas meninas e o meu costureiro, né? Meu menino que tá lá. E a gente olha pra cada noiva com tanto amor pra que a gente possa, de fato, exalar essa plenitude da feminilidade que uma noiva vai deixar marcado no dia do seu sim, no dia do altar, em que ela vai entrar vestida de branco ou de off-white, eu não sei como que ela vai entrar, mas ela quer entrar mostrando que ela está indo para o altar. Deixa eu me arrepiar quando eu falo isso. Ela está indo para o altar para dizer sim para algo que é muito importante para a vida dela. Dizendo então, sim para Deus, para a pessoa e para as pessoas que estão lá, lá, né? Sim exatamente. Pro coração dela, é o sim pro coração do noivo dela, é o sim do noivo para ela e é o sim de Deus para ambos. Uau. Né? Daya, e você sente nesse processo de acompanhar uma noiva, de desenvolver uma peça, que muitas noivas chegam sem essa essência de feminilidade para fora, né? Que chegam, talvez, com isso mais introvertido. E você sente no processo de construir o vestido, nesses meses que você anda com a noiva, isso aflorar, isso sair para fora? Sim, e eu sempre falo, quando eu começo um processo de construção para uma noiva, quando ela senta a primeira vez, uma noiva, uma cliente, né, uma mulher, enfim, não importa o que eu vou estar construindo. Eu sempre falo para ela, isso é um processo. Mas não é só um processo pra mim, é um processo pra ela. Autodescoberta, Com certeza. Eu tenho noivas, principalmente vamos falar no campo da noiva, que a gente entra no campo principalmente do sentimento mais aguçado, né? A noiva que chegou pra mim e a primeira vez que ela sentou, ela disse assim, estou casando porque o meu noivo quer que eu case. Né? Eu, pra mim, isso não é um sonho, eu nunca sonhei com isso. Então, pra mim, tá tudo certo, eu preciso de um vestido.
Falei, não tem problema. A gente vai fazer um vestido de acordo com a sua personalidade. Essa eu não entendia nada sobre feminilidade, já começa. Exatamente, mas ela vai se descobrindo. Uau. E é impressionante. É impressionante o dia da prova final. Conta mais. Então, ela vai se descobrir nesse processo. Então, quando eu falo que o processo do vestir não é só um processo de um produto, é um processo daquela noiva. É um processo de construção de uma essência que vai ser exalada no dia do sim. Nossa. Exatamente. Então, por isso que acontece de algumas noivas estarem... quando a gente faz um croquis, fazer aquele croquis do início ao fim, ele permanecer igual. Mas tem noivas que a gente começa de um jeito e termina de outro. Com alguns detalhes diferentes. Não muito diferente daquilo, mas termina diferente. Por quê? Porque aquela noiva se percebeu diferente no processo e ela quis mostrar que, de fato, no dia do sim, ela quis mostrar, de fato, a sua essência exalada para esse sim. Tu sabe que tem noivas que, por exemplo, tem uma personalidade muito forte, mas chega no dia do sim, ela quer transparecer romantismo. Uau. Então, porque é a essência dela, ela quis tem traços românticos dentro daquela mulher, né? E isso vem pra fora na hora do vestido, não tem como. Não existe mulher não romântica, gente. Nossa, eu passei muito por isso, pode falar o que quiser, não existe. Eu cantei no casamento, eu canto em casamentos também, tá, gente? Ela faz tudo, né? Canto em casamentos. Eu também gosto muito de desenhar os meus vestidos. Ai, olha só, tem uma estilista aqui também. Eu canto em casamentos, então eu prefiro muito mais ir na loja, comprar o tecido e fazer ele do zero. Eu tenho uma costureira que me acompanha lá na minha cidade, em Balneário, e ela embarca nessa comigo e cria. Então eu tenho alguns. Mas eu fui em um casamento, eu tenho muita experiência com casamentos, porque como eu canto, então eu consigo ver bem o ambiente, né? Uhum. A noiva, no dia do casamento, ela não consegue ver tanto, quanto a pessoa que tá lá como convidada, ou como fornecedor. E eu fui lá pra cantar, uma amiga minha, inclusive, ela vai estar no meu casamento. Eu cantei no casamento dela, ela é advogada. E agora ela é esposa do sócio do meu noivo. Ela é advogada, sócia de um escritório de advocacia, só usa alfaiataria, roupa social, sabe? Ela passa uma firmeza, ela sabe o que ela tá falando, séria. Reservada. Muito reservada. Fala de um jeito bem difícil, porque ela lê muito. Gente, o vestido dela era tomara que caia. Todo de florezinha, fluido. Uhum. E tu esperou um liso. E ela não usou véu, ela usou capa. Uhum. Nunca que eu ia imaginar que ela ia casar com esse vestido. Mas quando eu vi ela lá, de noiva, na hora não deveria ser outro, sabe? Uhum. Eu vi ela e falei, nossa, tá maravilhosa, tá linda, incrível. Fez todo sentido. Mas se eu tivesse dado uma opinião antes pra ela, eu ia dar uma opinião totalmente diferente. Então eu vejo como, quando a pessoa sabe, né? Quem ela é, como ela quer as coisas e principalmente quando ela não sabe, ter alguém como a Daya para ajudar. Exatamente. Muito bom, né? Estamos aí. Bruna, eu quero que tu fale um pouquinho também desse processo que acontece lá no Casarão das Noivas, porque muitas noivas chegam principalmente com uma referência Pinterest, né? Uhum. Então elas chegam lá e falam assim, eu quero... A pastinha do Pinterest, eu falo que celular de noiva é salvos, é print, é Pinterest eu cheio... Tenho passo só tem isso. Só vem anúncio, né? Uhum. De casamento. E quando a noiva se depara no Casarão das Noivas, que ela vê aquela imensidão de vestidos, ela diz, meu Deus, quando eu começo, né? Então, uma das coisas que eu quero que tu compartilhe com a gente, como que funciona esse processo de descoberta da noiva, quando ela vai procurar o vestido pronto. Olha, tu sabe que, inclusive, hoje de manhã cedo a gente viveu essa experiência com uma noiva, chegou com as referências, como a maioria chega, né? Poucas chegam sem referências de imagem, né? Chega com uma referência. Então, o nosso primeiro momento no atendimento é entender o todo. Você quer esse vestido, mas você casa onde? Como é que vai ser? Como é que vocês estão planejando? O que vocês estão pensando de decoração? Onde é que vai ser a recepção dos convidados? Né? O todo do casamento, o que está acontecendo ali para você identificar? A referência é um vestido de praia e ela vai casar numa igreja. Acontece bastante, viu? Muito. Acontece bastante, principalmente com o movimento do borro, né, Bruna? Muito, porque o borro mundo, veio, né? O borro veio e ele encanta os olhos quando você olha, mas às vezes quando você vai, ele não cabe, às vezes ele é pouco para um lugar, às vezes ele não é adequado para a igreja, então a gente precisa ter alguns cuidados, né? E aí a gente entende aquele todo. Primeiramente, obviamente, vamos separar as referências da noiva, aquilo que ela imaginou, mas sempre sugerimos outras peças.
sugerimos algumas outras tendências, alguns outros tipos de vestido, e nesse processo também as noivas acabam se descobrindo. Que legal. Não é nenhuma nem duas noivas que chegam com uma referência, talvez sereia toda bordada, e saem com liso minimalista, corte A princesa. Acontece muito, sério? muito. E acontece justamente... o inverso também, né? Você quer um minimalista e sai de lá com princesa? E sai de lá com princesa cheia de flor. Não Acontece. Acontece muito, muito. eu também não posso falar Existem muito, eu mudei noivas- muito meu vestido, né? Começou de um jeito, terminou de outro. Então é um processo também da noiva se descobrir. Então a gente precisa muitas vezes, para dizer um sim para um vestido, quando a noiva vai para o processo de encontrar um pronto, ela às vezes vai dizer não para outros. Precisa dizer não para alguns estilos, precisa dizer não, por isso a importância de se dispor a provar, a importância de se dispor a se perceber. Porque quando você veste o vestido, você é noiva, você vai confirmar o que eu tô falando. Existe um sentimento que sai de você quando você prova uma chorei. peça. Minha mãe chorou. Não todo mundo tem, chorou. não tem explicação. Você precisa passar pelo processo para você entender o que é isso. verdade. Então você prova aquele vestido, ele conecta com você. E às vezes você vai provar e aquele vestido não vai conectar com você. E de repente tem um que conecta muito com você como um todo e ele te rouba por completo. Ele rouba as tuas emoções e você coloca o véu na noiva e é incontrolável. O olho começa a encher de lágrimas, a gente olha, às vezes ela fica meio receosa, você pode chorar. É o seu vestido. Legal, né? Quando Né? chora é quando é a sensacional. confirmação, né? E é um sentimento incrível, tanto para elas quanto pra gente, porque a gente entende que a gente cumpriu a nossa missão, nosso propósito naquele momento. E aí agora é esperar o grande dia chegar. E agora falando, né, de cumprir propósito, eu vejo como as pessoas confundem, né? Cumprir propósito com cumprir os meus sonhos e os meus objetivos. Exatamente. Elas acham que propósito tem muito mais a ver com eu tenho isso como meta de vida, esse é o meu propósito. Eu tenho isso como sonho da minha vida de consumo, então esse é o meu propósito. Não tem nada a ver com isso. Talvez o sonho da vida da Daya era ser bióloga. Mas o propósito dela não era esse. Porque o propósito, ele não tem a ver com você. Ele tem a ver com o outro. Ele tem a ver com o tocar no outro, impactar o outro. É isso que Deus chamou para fazer. O outro. O propósito, Deus não te chamou com um propósito para parar em você. Não chamou você com um Exatamente. propósito para você ser bem-sucedida, para você ser feliz sozinha. E só Não você tem nada a ver usufruir com isso. egoístamente só aquilo. Não que é Exatamente. errado você crescer, você ter... Automaticamente, se você está fazendo o seu propósito, você está feliz. Exatamente. Deus não vai te dar um propósito que vai te deixar triste. Senão é um Nunca. fardo. Não. Você Mas tá no ele vai fardo. te dar um propósito que provavelmente você vai olhar pra ele e vai dizer que não consegue. Ele vai te desafiar. Eu falo que o propósito, ele sempre te desafia. É desafiador. Na Sim. capacidade, Fazer isso daqui né? é desafiador pra mim. Muito. Pra nós também. Eu não imaginaria nunca na minha vida estar gravando um podcast. Muito menos sendo influenciadora digital. Então, Exatamente. tudo tem um propósito. Eu não queria Né? isso, não. Então, o propósito, ele nos desafia. Ele nos desafia, ele desafia a nossa capacidade, ele desafia os nossos medos, o propósito desafia a nossa insegurança, né? E a gente precisa enfrentar, porque quando a gente começa a dar o primeiro passo para viver, que a gente sente essa paz, né? Nos inundar, que a gente está no lugar certo, flui. É impressionante. É verdade. E eu falo pra você que eu não cheguei a fazer a carreira na área da biologia, mas eu posso dizer que eu fiz uma transição de mente para trabalhar onde que eu estou trabalhando hoje. Porque a minha ideia não era nunca estar trabalhando em um lugar em que eu conversasse com pessoas, porque eu era muito tímida. Aparentemente, pode ser que eu nunca passei pela timidez, mas a minha família, quem me conhece lá atrás, sabe quanto que eu tive que evoluir para estar onde eu estou hoje. Exatamente. E Muito. para cumprir o propósito de Eu Deus. sou a prova viva. Né? Para tocar as pessoas no sentido do que você fala, né? Cada pessoa que entra no ateliê é uma pessoa especial. Cada pessoa é um propósito. Eu preciso entregar o meu melhor, é o servir, é o outro, né? E eu quero, para finalizar o nosso pod, podemos finalizar o nosso pod? Sim, vamos caminhar. Que você deixe uma mensagem de final assim para Eu quero, antes, fazer uma pergunta que vamos fazer o fechamento. Vai. Então, feminilidade não é roupa nem maquiagem. Não. Não. O que é, Sara, pra gente encerrar? Feminilidade é você transmitir todas as suas características pra fora. Aquilo que você foi chamada pra ser. Então não tem a ver com roupa. Porque no início da história eles usavam roupa de ovelha, só colocava qualquer coisa. O homem vestia a mesma roupa que a mulher. Não sei dizer, também não era dessa época. Mas não tinha nada a ver com um blazer rosa. Não tinha nada a ver com o vestido que eu tô usando aqui. Não tem nada a ver com o vestido e os cílios. Não tem nada a ver com isso. É você replicar as características do seu corpo. Assim como o homem. Exercer a masculinidade é você exercitar
colocar isso pra fora, a característica do seu corpo. E os corpos são muito diferentes. É nítido. Por mais que tenha pessoas que têm diferença, né, hormonal, tem toda essa questão de algum problema ali, hormonal, né? Mas a mulher, ela é muito diferente do homem. A voz é diferente. A nossa voz é muito mais doce, é muito mais delicada. O homem tem a voz mais forte, né? Forte. A pele do homem, ela é mais firme, dura. A mulher, ela é macia. Então, é muitas coisas que a gente pode dar de exemplo como característica. Então, tudo o que o nosso corpo mostra é o que a gente tem que mostrar também nas atitudes, nas nossas ações, na forma como a gente lida com o mundo, com os relacionamentos, com a nossa família. Tudo isso é feminilidade. Então, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com maquiagem. Tem muito mais a ver com aquilo que você já nasceu sendo. Claro que, até pra gente fazer esse fecho, não tem a ver com essa vaidade, acho, né? Da roupa, do cabelo, da unha. Mas tem a ver com essência. E como ser noiva é poderoso. Uau. Porque o momento que você se veste de noiva, de fato você traz pra fora uma essência tão feminina que você tem uma capacidade de... Quando você não tá em desordem consigo mesmo, Exatamente. você tem uma capacidade de traduzir tanta emoção em um vestir que o vestido de noiva se torna um ícone para a nossa vida. E até o dia de hoje é a roupa mais desejada do mundo para as mulheres. E Sim. o vestido mais importante da vida de uma mulher. E o vestido mais importante da vida de uma mulher. Eu queria Vai ter ser um vestido de 10. noiva. Eu percebi. Aquela hoje. que tem 10 personalidades diferentes. Entre no Instagram da Sara, ela fez um provador hoje pro casarão e ela, todo vestido que ela prova, ai, esse aqui é meu roubou meu vestido. coração. Ai, esse daqui. Amava todos, mas A é Daya muito surtando gostoso. lá porque ela tá fazendo o meu. A alegria de estar fazendo parte desse momento da tua vida, Sara, de podermos compartilhar, te conhecer, cruzar os nossos caminhos, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Muito, tanto que você estar aqui hoje não foi uma agenda nossa, foi uma agenda de Deus para Uau. nós, né? Não, desde Era pra quando estava ser. marcada a tua prova, nós nem imaginava que ia ter Não tinha podcast. correlacionado, não. Não tinha nem podcast. E quando eu olhei a agenda, eu falei, Dai, a Sara vai estar aqui. Então Vamos fazer com ela. E uma alegria estar aqui com você, conhecer mais você, Vou chorar de poder novo. Tô compartilhar noiva. aqui contigo. É o sentimento à flor da pele, né? E, Dai, as tuas últimas palavras aí pra gente encerrar. Então, que a gente possa usufruir da nossa feminilidade de forma perfeita. Mas esse perfeito não é um perfeito que tem que ser feito de maneira muito... E que você não pode falhar, né? Não é isso. Mas que você procure dentro de você. Porque daí, quando a gente encontra a feminilidade de forma perfeita, que nos leva a um caminho mais em paz, menos frustrado, a gente começa a exalar uma nova essência. E os outros percebem isso em nós. Nossa, Então, traga de dentro de você, procure isso em você. Eu sempre falo, se você não consegue vasculhar, procure ajuda. Nunca é tarde procurar uma ajuda. Eu sempre falo, a minha maior ajuda hoje é o YouTube nas receitas e o Instagram. E a minha maior ajuda também foi com pessoas que tinham, de fato, conhecimento para me passar, né? Então, traga de dentro de você essa busca da feminilidade. E se presenteie, se for possível, com um vestido de noiva, se você vai casar. Sim. Porque eu acho que eu tenho certeza, de maneira plena, você vai perceber como é maravilhoso ser feminina dentro de um vestido de noiva. Com A certeza. gente pode terminar com essa frase. Somos um canal de algo que está muito além de nós. Muito além A gente disso. não Somos pode um canal. pensar que é pra nós, para em nós, eu faço pra mim, eu ajo dessa forma porque eu gosto de ser assim, não tem nada a ver com a gente. Nós somos um canal de algo que está muito além de nós. Isso mesmo. Ponto final. Meu arroba é Sara Vivian. Exatamente. Não esquece de me seguir lá. Sigam a Arroba Sara Sara lá. Vivian. Sigam o perfil do nosso podcast também. É isso aí. Né? @podcast.chadas5, né? Isso aí, produção? Eu marquei no meu Instagram também. Isso pode aí, podcast.chadas5. Segue lá. Aqui, Daiana com Y. Por Daiana favor, e com Daiana? Y, Von Miller, Bruna Von Miller. Vem com a gente. ser. Von Miller. Chique, né? Chique, né? Logo estaremos aqui de novo. Vamos esperar vocês. Fim do nosso segundo episódio. E eu quero Beijos. voltar. Vai voltar. Depois que casar, vai voltar pra Vou mostrar o vestido e falar do Isso aí. resultado final. É verdade. Né? Vou voltar.